comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 9. É ainda a escola bíblica e eu quero compartilhar uma palavra na perspectiva de reflexão, de estudo bíblico. Se o irmão porventura está com a caneta e a pasta da escola, anote algumas coisas que certamente vão lhe ajudar. E nesta noite toda a igreja está reunida, então o que eu vou falar talvez lhe ajude a observar quando o seu líder, o seu pastor, estivesse sobrecarregando de coisas que Deus não colocou sobre ele. Porque boa parte dos nossos cansaços se dizem respeito àquilo que Deus não nos mandou fazer. E a gente resolve fazer por conta própria. Aí sofremos o dano. Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9 diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Diga amém. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amados, vinha na Bíblia fala da obra de Deus. Tanto Israel no Antigo Testamento é comparado com uma vinha, quanto a igreja no Novo Testamento é chamada de vinha. Em Mateus capítulo 20, na parábola da vinha, Jesus chama toda a sua obra, em todo o tempo em que ela é desenvolvida ao longo da história, de vinha. Quando ele fala dos trabalhadores da madrugada, obrigado, amado, dos trabalhadores da hora terceira, dos trabalhadores da hora sexta, dos trabalhadores da hora nona, dos trabalhadores da hora undécima, ele está falando de toda a história da obra de Deus e dos trabalhadores que a serviram como uma vinha. Esta parábola, de modo especial, Jesus narra num cenário muito diferente. Porque aqui Jesus já está subindo da Galileia para a Judeia, para a sua última vinda a Jerusalém, quando então seria crucificado. O percurso que Jesus fazia da Galileia, de Cafarnaum, onde morava, até chegar em Jerusalém, durava aproximadamente 7 a 10 dias, devido à limitação de distância que poderia ser percorrida por dia, segundo a lei. E nessa viagem, Jesus nos apresenta alguns episódios muito interessantes do reino de Deus e algumas lições muito poderosas desse reino. É nessa viagem, por exemplo, que Jesus entra em Jericó e cura o cego Bartimeu. É nessa mesma viagem que Jesus dorme na casa de Zaqueu. É nessa mesma viagem que os discípulos vêm discutindo atrás de Jesus: quem de nós será o maior no reino? E Jesus parece não estar ouvindo a conversa, mas quando ele para,
Ele pergunta: o que vocês estavam discutindo no caminho? E eles ficam sem graça. E Jesus toma uma criança e diz: em verdade vos digo que quem não se fizer como um menino, nem verá o reino de Deus. Agora, Jesus está chegando em Jerusalém. E se os irmãos lerem do versículo 1 ao versículo 5, vão perceber que ocorreu uma tragédia em Jerusalém naqueles dias. Pilatos mandou matar alguns galileus na área do templo. Os historiadores não conciliam qual a razão pela qual Pilatos manda matar aqueles galileus. Acredita-se que eram galileus revoltosos que se movimentavam contra Pilatos, faziam protestos contra Pilatos, é uma suposição. Fato é que os galileus não eram bem vistos pelo povo da Judéia. E alguém chega para Jesus na entrada de Jerusalém e diz assim: você soube dos galileus que Pilatos mandou derramar o sangue no altar, na região do templo? A ideia ali era provocar Jesus, porque Jesus era galileu. Então era mexer com o seu estado emocional e psicológico. Mas, ao que tudo indica, eles também contam para Jesus esse episódio com uma certa jactância, meio que alegres porque galileus foram mortos. Galileus, afinal de contas, eram pecadores, eram marginalizados, e aí a mão pesou, Deus pesou sobre eles. Aí Jesus diz assim: vocês falam assim dos galileus, e o que dizer daqueles judeus que foram mortos quando caiu a torre de Siloé? Pensam vocês que os galileus eram mais pecadores do que esses judeus que morreram na torre de Siloé? Ou pensam vocês que os que morreram eram mais pecadores do que vocês que estão vivos? Aí Jesus começa a dar para eles uma lição e dizer mais ou menos o seguinte: antes de celebrar pela tragédia do outro, fica atento às tuas. Observa as tuas próprias tragédias antes de se ocupar das tragédias alheias. É nesse cenário que Jesus narra esta parábola da figueira infrutífera. Ele diz: um homem tinha uma vinha, e na vinha ele plantou uma figueira. Ora, não era comum, porque vinha é vinha, figueira é figueira. Então parece que ela é uma árvore de estimação. E o dono resolve plantá-la no meio da vinha para cuidar dela de maneira mais especial, para dar a ela um tratamento especial. Mas a figueira não frutifica. E aí é preciso lembrar que se o Senhor da vinha me deu terra, tratamento, zelo, e eu não frutifico, alguma coisa está errada, porque Ele nos chamou para frutificar. Se o meu ministério não frutifica, alguma coisa está fora do lugar. E é sobre isso que eu quero compartilhar nesta noite, falando rapidinho sobre ministérios disfuncionais. Todos que exercem o ministério, um cargo, uma função na igreja, ou na vida secular, pretendem produzir, frutificar. Então, se eu não frutifico, é porque Deus não está me abençoando? Não necessariamente. Eu posso não estar conectado com a bênção, com o propósito e com o projeto para o qual fui estabelecido. Disfuncionalidade diz-se respeito àquilo ou àquele que não cumpre o propósito para o qual foi estabelecido. Então, se a minha mão não cumpre o propósito para o qual ela existe no meu corpo, ela é disfuncional. Não funciona ou funciona de maneira errada. Se
se o meu ministério não cumpre o propósito para o qual eu fui estabelecido, é um ministério disfuncional. Alguma coisa está fora do lugar. E nesta parábola, a vinha se diz respeito à obra de Deus. A figueira está falando de alguém que está no centro da vinha e que precisa frutificar. O dono da vinha parece ser o próprio Deus, estabelecendo que aqueles que ele plantou, ele quer que frutifique. Provoca aí a pessoa do seu lado e diz para ele: Deus espera que você frutifique. E o vinhateiro parece ser o Espírito Santo cuidando da vinha, da igreja, e cuidando da figueira, para que ela não seja cortada. Em algum momento, João Batista diz assim: o machado já está posto, a raiz da árvore. Em João 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o avicultor, o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, corta, joga no fogo. O que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, presta atenção que esse discurso é duro. Não há tolerância para quem não produz no reino de Deus. Não há tolerância para chamados preguiçosos. Não frutificou, vai cortar. Porém, a pressão para produzir é bem desgastante. A pressão para dar resultado, o pragmatismo espiritual é doentio. E é por conta disso que as pesquisas dizem que a função pastoral está entre as mais estressantes dentre todas. Porque pastorear é estressante. Os irmãos viram no final do ano passado alguns casos de suicídios entre pastores. Deixa eu te explicar uma situação. Aquilo não é fato isolado. Eu tenho estudado sobre isso, e depois que ministrei ano passado num congresso para pastores sobre pastor também tem alma. Que tem gente que pensa que pastor não tem alma, não. Pastor não sofre, não chora, não tem insônia, não tem depressão, e se entrar em depressão é porque a mão de Deus se retirou dele. Então pastor também tem alma. Então comecei a ler e a pesquisar um pouco mais sobre isso, e tenho visto relatos claros de que muitos casos de mortes de pastores anunciados como acidentes de carro, derrame, infarto, foram suicídios que igrejas, ministérios ou famílias, para evitar o escândalo, anunciaram como circunstâncias diferentes, mas que foram causados a propósito por conta de uma situação emocional, psicológica, espiritual, que o indivíduo estava e não conseguiu lidar com ela. Quando isso acontece, o que pode levar um obreiro chamado, um diácono, um pastor, um evangelista, um líder de departamento, a esse nível de estresse, ao ponto dele sucumbir na aflição, na angústia, e não conseguir se resgatar. Quando o meu ministério se torna disfuncional, rapidinho eu vou falar sobre isso. Então, primeiro, esse estresse vem sobre mim, sobre nós, e nós nos tornamos disfuncionais quando perdemos tempo, energia e recursos fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer.
A primeira coisa que um chamado precisa reconhecer é qual é o propósito da sua chamada. Pastores não são iguais, ministérios não são iguais. Deus chama cada um para um propósito, um tempo e uma etapa da sua obra. Por isso Paulo diz: eu plantei, mas eu não reguei. Quem regou foi Apolo. Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento, porque cada um tem o seu papel no reino de Deus. Quando eu decido fazer tudo, a sobrecarga é muito grande para que nas minhas limitações eu consiga suportar. Então é preciso descobrir qual é o propósito de Deus para o meu ministério e cumpri-lo. Sem falar que a vida do ministro tem fases, tem ciclos. E se nós não percebermos quando um ciclo se fecha para que o outro se abra, nós vamos ficar andando em círculos. Êxodo capítulo 17, num relato claro da vida e do ministério de Moisés, nós vamos perceber que há 3 etapas na vida de Moisés que não podem ser ignoradas. Na primeira etapa, quando os amalequitas vêm contra Israel, a Bíblia Sagrada diz que Moisés está no meio do povo. Moisés está no meio do povo. Lá a partir dos versículos de números 5 até o versículo 16, Moisés está primeiro no meio do povo. Essa é uma etapa. Se o irmão continuar lendo o relato, vai ver que chega um momento que Moisés não está mais no meio do povo. Ele já está à frente. É outra etapa. Um momento é o momento de estar no meio, misturado, sendo reconhecido e tocado. Outro é o momento de estar na frente para apontar o caminho, apontar a direção. Mas há um momento que Moisés nem está no meio do povo, nem à frente. Ele deixa o povo sob cuidados de Josué e vai para o monte. Porque chega um momento na liderança que não é mais a presença do líder, mas a força da sua liderança que impulsiona o povo para o propósito. Quando o líder não entende isso e ele toma muito tempo em algo que Deus não lhe determinou, ele sofre um desgaste violento. E o pior, uma frustração, que em alguns casos pode ser insuportável. Então, quando eu quero viver aquilo que Deus não planejou para mim, eu me torno disfuncional. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é qual é o meu lugar no corpo de Cristo, qual é o meu propósito. Eu sou pastor de igreja? Ou eu sou um professor de escola bíblica? Ou eu sou um evangelista? Eu sou pastor de um campo? Ou eu sou pastor de uma congregação? O exército de Israel era dividido em capitães de 10, de 100 e de 1000. E olha, o galardão do capitão de 1000 não é necessariamente maior do que o galardão do capitão de 10, porque o galardão não está estabelecido pelo número de pessoas que você comanda, mas pela missão que você cumpre. Cumpriu a missão? Alcançou o propósito? Chegou ao resultado? É preciso entender isso. Eu estava ouvindo um pastor outro dia, um pastor batista, e ele disse que estava num nível de estresse violento, desenvolvendo a ação pastoral e a função de psicólogo. E quando ele foi conversar com Deus por causa do estresse dele, Deus falou com ele assim: eu lhe permiti ser psicólogo, mas eu lhe chamei para ser pastor. E você não está cumprindo o propósito para o qual eu te chamei.
Então Deus te permite ser engenheiro, advogado, médico, professor, mas qual é o propósito para o qual Ele te chamou? Cumpra esse propósito. Alguém consegue dizer amém? Então, às vezes o pastor toma tanto tempo construindo, e Deus olhando para ele diz assim: vem construir tua vida, vem construir tua alma, vem para o quarto da oração. Eu não te quero com a colher de pedreiro, eu te quero com a Bíblia. Eu não te quero lá com a enxada, eu te quero de joelhos. E o camarada lá porque ele precisa apresentar um templo novo e suntuoso. Afinal de contas, é isso que indica que a obra está crescendo. E Deus dizendo para ele: eu não lhe chamei para isso aqui. Olha Davi, vou construir um templo para Deus. E o detalhe, o profeta chegou lá e disse: faça que Deus é contigo. Disse ou não disse? E o que Davi queria construir? Um templo para Deus. Onde está o erro nisso? Nenhum. Quando o profeta chega em casa, o Senhor diz assim: volta, porque você falou com Davi em meu nome aquilo que eu não te mandei falar. Diga para ele que eu não quero um templo construído por ele. A missão dele é acabar com os inimigos de Israel, é organizar a nação. O sucessor dele constrói um templo, ele não, ele conquista território e consolida o reino. Cada um tem um propósito. Salomão não fez uma guerra. E eu já vi pregador dizendo que Salomão não fez guerra porque Davi era estressado e Salomão era um homem calmo. Me poupa. Salomão não fez guerra porque Davi não deixou um inimigo para Salomão ter problema. Davi deixou a nação pronta para Salomão chegar e organizar, estruturar, crescer, prosperar. Então, qual é o seu propósito? Sair do propósito é estressante. Alguém está me entendendo? Diga amém. Segundo lugar, quando é que eu me torno disfuncional e o estresse me arrebenta? Quando eu vivo um ministério clonado. Quando eu não sou eu. Quando eu me forço a ser quem não sou. Quando eu me obrigo a representar o que eu não represento. É preciso entender que a cada um, Deus deu sementes específicas. Semeia o que Deus te deu. Quando eu copio ipsis literis o ministério de alguém, eu perco a minha identidade. Quando em vez de lançar a semente que Deus me deu, eu lanço a semente do outro, eu estou roubando o celeiro de alguém. Eu posso aprender com alguém, mas não preciso imitar este alguém. Porque no reino de Deus não funciona. Davi não venceu a guerra com a roupa de Saul. Venceu com a dele. Você não vence guerra com armas alheias. Uma coisa é me inspirar em alguém, outra coisa é copiar alguém. Quando eu padeço da doença, da clonagem, eu mato a minha criatividade. É preciso saber lidar com isto. É preciso executar o que Deus te deu para fazer e acreditar no dom que Ele te confiou. Alguém consegue dizer amém? Amém. Seja você. Provoca aí seu vizinho e fala com ele: seja você. Mas eu não gosto de mim, pastor. Eu não gosto de mim. Outro dia alguém falou comigo: pastor, eu não me suporto. Então dá licença. Porque se tu não te suportas, quem sou eu para ficar aqui?
O padrão de amor que eu tenho para com o próximo é o amor que eu tenho por mim. Jesus diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu me odeio, como é que eu vou amar alguém, gente? Consegue entender? Lembro agora de uma experiência de Morris Cerullo. Ele disse que terminou de pregar e chegou no hotel muito frustrado e muito chateado. E ele começou a orar e chorar muito. E ele disse que em dado momento o Senhor falou com ele: Morris, o que você tem? Você pregou agora para milhares de pessoas. Milhares delas se converteram. Qual é o seu problema? E ele falou com Deus: eu não gosto de ser Cerullo. Eu não gosto do jeito que eu prego. E ele disse que Deus falou com ele: e quem você gostaria de ser? Ele disse: eu gostaria de ser Abraão, o pai da fé, o teu amigo. E ele disse que Deus perguntou para ele assim: se 4 homens chegarem na tua porta agora e te disserem assim: Morris, nós viemos buscar a tua mulher porque nós queremos que ela seja nossa, você deixa ela aí? Ele disse que falou com Deus: só se me matarem primeiro. Deus falou com ele: então você não presta para ser Abraão. Ele entregou Sara para poupar a sua própria vida. Ele disse que ficou parado, sem graça, sem entender que a gente lê isso todo dia, mas não pesa o quanto isso é sério. Revela a fragilidade humana. Aí Deus falou com ele: tem mais alguém que você queria ser? Ele disse: eu queria ser Davi. O homem que quando tocava até demônio ia embora. Aí Deus perguntou para ele: você tem coragem de matar um homem para ficar com a mulher dele? Ele disse: Senhor, o senhor sabe que eu não mato nem mosca. O Senhor falou com ele: você não está à altura de Davi. Ele mandou, arquitetou a morte de Urias para ficar com Batseba. Não serve para você. Tem mais alguém? E ele disse a Deus: me deixa ser Moisés. O homem que falava contigo tete a tete. O rosto resplandecia, o mar abriu. E o Senhor perguntou para ele: Morris, se você falar comigo face a face, se diante de você o mar se abrir, e eu te der uma ordem, você será capaz de me desobedecer? Ele disse: Senhor, se o Senhor falar comigo face a face, se o Senhor abrir o mar na minha frente, eu nunca te desobedeço. Deus falou com ele: você não está no nível de Moisés. Eu mandei ele tocar na rocha e ele a feriu. Então você não serve para ser Abraão, você não serve para ser Davi, e você não serve para ser Moisés. Tem mais alguém que você quer ser? Ele disse que começou a chorar como uma criança desconsolada. Enquanto ele chorava, o Senhor disse para ele assim: Morris, entende uma coisa, não era Abraão, não era Davi, nem era Moisés, era a minha presença com eles que fazia aquelas proezas e milagres. Dá para dar glória a Deus com força, extraordinário. Então, não queira ser quem Deus não lhe chamou para ser. David Young Cho diz que um dia ele orou e disse: Deus, eu não gosto de pregar assim, eu quero pregar como Billy Graham. E Deus falou com ele: Paul, eu não preciso de 2 Billy Grahams, eu só preciso de um. Assim como eu preciso de um Paul Young Cho, seja você. Não quer falar a verdade? Eu amaria pregar como os pregadores pentecostais. Eu sou pentecostal, tá? Mas tem um amigo meu que diz que eu sou um tradicional disfarçado na Assembleia de Deus. Mas eu gostaria de pregar com os pentecostais, que faz pirueta, carrinho, um povo.
Eu gostaria de ser como os pregadores pentecostais, que começa como uma metralhadora e termina como um canhão. E quando eu comecei a pregar, eu era assim, irmão. Minha primeira mensagem, meu pai tem gravada. Eu falei com ele, se o senhor deixar essa mensagem vazar, o senhor vai ter problema. Não dá para entender quase nada da velocidade que eu falo. Eu queria pregar desse jeito ainda. E não é que não aguenta não, que se organizar, aguenta. Mas um dia eu falei com Deus, Senhor, eu queria pregar e ver o povo pular, jogar o banco para cima. Falei mesmo. Parti no meio da rua, abri as portas e saí feito um bando de desvairado no espírito. Eu falei com Jesus, eu fui honesto. E ele disse assim, eu não lhe chamei para fazer meu povo pular. Eu lhe chamei para levar meu povo a chorar. Eu entendi o que ele estava me dizendo. Não é isso aí que você quer fazer, que eu estou querendo que você faça. Meu propósito com você é esse aqui. Seja o que Deus lhe chamou para ser. Você vai produzir naquilo que Deus lhe estabeleceu para produzir. Deixa eu agilizar para terminar, que eu vou me esforçar para cumprir a meta. Terceiro lugar, o que me torna disfuncional, o que arrebenta comigo, o que me estressa no ministério. Quando eu desenvolvo um ministério focado na expectativa dos outros. Quando um ministro tem problema de autoafirmação e ele precisa ser aplaudido, elogiado, para se sentir seguro, existe uma lacuna perigosa aberta. Quando ele termina de pregar e se não receber um elogio, ele fica depressivo, angustiado, tem uma margem muito grande para o diabo atuar contra ele e levá-lo a um fracasso daqui para ali. Lembro agora de um pastor que era um grande expositor do brasileiro, e ele dependia, ele já dorme no Senhor, ele diz que quando ele pregava, ele precisava, quando chegava em casa, que a mulher dissesse para ele, meu filho, como Deus te usou hoje. Se ela não dissesse isso, ele não conseguia dormir. E um dia ela esqueceu. E ela foi dormir, e ele ficou caminhando da sala para a cozinha, da cozinha para a biblioteca, subia, descia, ia no jardim, ia no quintal, e a mulher veio, você não vai dormir, homem? Não, eu estou sem sono. E ela não lembrou do bendito do elogio. E ele ajoelhou e orou, e nem o elogio do Espírito Santo servia, tinha que ser o elogio de alguém que estava lá, sentado fisicamente. E ela voltou, você não vai dormir? Não, estou sem sono, eu vou ler um material aqui e tal. Lá para as tantas da madrugada o telefone toca. Quando o telefone tocou, ele disse que uma mulher com a voz sedosa, macia, disse, pastor, como Deus lhe usou hoje à noite. Aí a alma... E ela começou a elogiar o ministério dele. Daqui a pouco ela começou a elogiá-lo como homem. Até que em dado momento, o Espírito Santo mostrou para ele que ele estava caindo numa armadilha ardilosa do diabo. E ele disse assim, minha irmã, como é seu nome? A irmã disse assim, você não me conhece. Ele disse, conheço, eu lembro de você. Ela falou, você lembra de mim? Lembro, você está lá em todo culto. Isso não. Eu sei quem é você. E ela perguntou, e como é que você sabe quem eu sou? Eu disse, porque você já estava no Éden. Serpente. Cuidado com a necessidade de atender a expectativa dos outros, porque presta atenção, Paulo diz assim, procura apresentar-te a quem? A quem? Quem lhe reconhece é Deus. Qualquer voz que seja distonante da voz de Deus não lhe serve como bússola para a sua trajetória ministerial. É GPS com vírus.
Então, quando eu sinto obrigação de atender a expectativa do outro, quando eu subo no púlpito tendo que dar resultados porque me deram uma tabela, eu me torno disfuncional. Alguém me perguntou um dia como é que você mora em Feira de Santana. Primeiro, é Brasil. Falou bem assim? É Brasil. Segundo, é Nordeste. Terceiro, é interior da Bahia. Você tem que vir embora para São Paulo, para o Rio. São Paulo é vitrine. Rio é vitrine. Bahia, no interior. Isso é verdade. Concordo com você plenamente. Só não concordo com a ideia da vitrine, porque eu não sou mercadoria. E preciso entender que enquanto Deus me quiser estabelecido aqui, é aqui que eu tenho que atar meu facho e armar minha barraca. Então você precisa entender isso de Deus para a sua vida. Para de viver, para atender a expectativa dos outros. Vamos terminar? Vocês fizeram um acordo com o pastor. Diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Só mais duas coisinhas a gente encerra. Quando o ministério se torna infrutífero, um ministério se torna infrutífero quando eu cuido só da copa da árvore e não cuido da raiz. Estamos vivendo a era das redes sociais. E é incrível a preocupação que pastores e pregadores e cantores têm de vender fachada, de vender imagem. Porque o que garante a minha agenda é a foto. Então eu preciso pousar mostrando a marca do meu tênis, a marca do meu relógio. Eu preciso vender a imagem da pungência. Não há discrição mais. Não há reserva. As pessoas não se reservam. É incrível, o camarada vai viajar e posta a foto do cartão de embarque. Vai para o restaurante com a família e tira a foto do prato na mesa, porque ele tem que vender a imagem de tudo bem. Então, o cuidado é de vender a copa e a raiz. A Receita Federal, este ano, treinou algumas centenas de auditores para conferir as declarações de imposto de renda de alguns brasileiros em comparação com as suas postagens nas redes sociais. Que o cara declara 10, mas compra carro de $500 mil. Declara 5 e faz 2 cruzeiros por ano. Então eles estão confrontando essas informações. Porque as pessoas hoje não conseguem ser sem vender. Elas têm que chegar se apresentando com... Lamentavelmente, isso me leva a cuidar da folha e não cuidar da raiz, me esquecendo que a folha só é saudável, que o fruto só é saudável se a raiz estiver saudável. Então a pergunta é: como está o seu subsolo? Como está o subsolo? Ei, como está aquela área que ninguém vê? Porque a área que todo mundo vê está linda. E a área que ninguém vê? O que sustenta uma casa não é o telhado, é o alicerce. Ninguém vê o alicerce. Nenhum gestor público faz campanha em cima de rede de esgoto. Porque ninguém vê rede de esgoto.
Então ele faz campanha em cima daquilo que pode ser visto. Acontece que a cidade só é limpa porque alguém fez rede de esgoto. E se essa coisa entupir, e todos os dejetos da cidade subirem, você vai ver o quanto rede de esgoto é importante. Como é que está a rede de esgoto? Como está o subsolo? Hã? Pergunta aí para o vizinho, como está o subsolo? Deixa eu terminar dizendo uma coisa e romper 3 minutos só. Quando o dono da vinha chega e diz assim, por que essa vinha, essa figueira ainda ocupa terra na minha vinha? Porque ela ocupa espaço inutilmente. Ela suga nutrientes do solo que poderiam alimentar a vinha. Corta. O vinhateiro diz assim, Senhor, deixa eu colocar esterco. Eu vou cavar em redor. E vou colocar esterco. Dá mais um ano. O que é cavar em redor? Ei, muitas vezes você não entende quando Deus começa a mexer com a tua estrutura, cavando em torno de você, mexendo com a tua base, descobrindo tua raiz. E nós pentecostais então, somos peritos em atribuir ao diabo tudo que foge daquilo que a gente queria. E às vezes não é o diabo que está lhe causando essa movimentação. Às vezes é o vinhateiro descobrindo tua raiz para te tratar. Aleluia. Nem toda tempestade na vida é o diabo que está causando. Deus pode estar mexendo com a sua base para tratar do problema na área que ninguém vê. E depois que ele mexe com a tua base, ele coloca o que lá para a figueira frutificar? Esterco. O que é esterco? Cocô. Fezes. Coisa ruim. Ei, aprende a fazer das coisas ruins do teu ministério vitaminas para te fazer frutificar. Decepção, frustração, traição, abandono, incompreensão é esterco. Ele serve para alguma coisa. Ele robustece, alimenta a raiz, trata você no íntimo, mexe com o caráter, cuida da sua natureza. Choreba, chorianto da maia. Fica de pé, por favor. Eu estava à beira de um pânico. Sintomas claros de depressão. É terrível quando simplesmente um grupo diz assim: sentimos de Deus que nosso tempo terminou. E vão embora. E você vê a igreja cheia esvaziar. E o detalhe, todo mundo sentiu de Deus. Ninguém consegue ser coerente e não atribuir a Deus uma decisão pessoal. Eu estava ficando doido. E me recolhi e fui orar, desesperado. Chorar muito. E um dia caminhando na beira do lago, chorando, reclamando com Deus das minhas mazelas e dos estercos. O Senhor falou comigo assim: Josué,
Sabe quem você é? Você não é um pastor. Você é um motorista de ônibus urbano. Eu disse, como assim, senhor? Você chega no ponto de partida, entra no ônibus, abre a porta e espera os passageiros chegarem. Você não pergunta para onde eles vão. Quando dá a sua hora, você funciona o ônibus e sai do lugar. E no meio do caminho, de vez em quando alguém vai apertar o botão, você vai parar e ele vai descer. E não é da sua conta porque ele vai descer. Apenas preste atenção que quando um desce, outro sobe. E você continua a viagem. Sua obrigação não é manter os passageiros no ônibus. Sua obrigação é chegar ao final de linha sem acidente. Aquilo me trouxe um alívio, me tirou uma carga de tonelada do juízo, porque eu percebi que eu sou apenas o motorista de um ônibus. Eu só tenho que levar. Às vezes eu preciso parar, depois eu volto a viajar e vou caminhando. Faça dos estercos algo útil para o seu ministério. Vamos orar. Nem tudo de ruim é de todo ruim. Deus sabe reutilizar cada situação para o crescimento da nossa vida nele. Não se traumatize, não se martirize, não adoeça, não fique sem dormir, não alimente decepção, não alimente frustração, não pergunte a Deus o que eu fiz, onde eu errei, por quê. Para de perguntar, caminha, dirige o ônibus, vai até o final de linha.